Boa tarde ou bom dia a todos. Meu nome é Maria e o trabalho que eu decidi trazer para vocês, na verdade o tema que eu escolhi para falar um pouco para vocês, está intitulado com a necessidade e importância das vitaminas na nutrição de peixes e camarões. Então, para iniciar um trabalho, vou fazer uma leve introdução, né, relacionada à aquicultura, já que a gente está na disciplina de seminário de aquicultura. E para iniciar, né, a aquicultura, como todos sabem, é uma atividade que vem ganhando cada vez mais destaque, né, em todo o mundo. E essa atividade ela consiste no cultivo de organismos aquáticos, né, como peixes, camarões, algas, de forma controlada, né, e de forma sustentável. Esse conceito ele vai além da simples criação, do simples cultivo de animais aquáticos, né, em ambientes aquáticos, e ele envolve ainda a compreensão e respeito aos ecossistemas aquáticos, assim como também a busca por práticas, né, que visam a preservação do meio ambiente. Então, a aquicultura ela proporciona diversos benefícios, tanto para o meio ambiente como para a economia, né, e o abastecimento de alimentos. E aí, através dessa atividade, é possível reduzir a pesca, né, predatória, ajudando a preservar os oceanos e os ecossistemas marinhos. E, além disso, é uma atividade que gera empregos e impulsiona também a economia local, né, e até mundial. No aspecto alimentar, né, a aquicultura ela tem um papel crucial, um papel fundamental. Isso porque com o crescimento da população mundial, né, consequentemente, a demanda por alimentos ela também acaba aumentando. Né? E aí a criação ou cultivo desses organismos aquáticos em ambiente controlado, em cativeiro, ele acaba possibilitando a produção em larga escala, né, de forma mais sustentável do que a pesca em si, né, a pesca tradicional. E aí, dessa forma, acaba contribuindo para o abastecimento alimentar da população e garante aí o acesso a produtos saudáveis, né, porque pescado é um alimento saudável e também de qualidade. Entretanto, né, no entanto, todavia, é plausível ressaltar ainda que a aquicultura ela deve ser realizada de forma responsável e consciente. Não é necessário considerar o bem-estar do animal, né, a qualidade de água e o respeito também aos recursos naturais. Então, a adoção de práticas sustentáveis, como o uso, por exemplo, de tecnologias de baixo impacto ambiental, né, o controle da alimentação e o manejo adequado dos resíduos são fundamentais para garantir a viabilidade, né, e a preservação dos ecossistemas. Então, em resumo, né, a aquicultura é uma atividade promissora, né, se trata de cultivo de organismos aquáticos, é uma atividade promissora e essencial para suprir as demandas alimentares da população que está aí em constante crescimento. Né? Entretanto, é necessário que seja desenvolvido de forma sustentável, né, a partir do respeito aos recursos naturais e contribuindo assim para a preservação de ecossistemas aquáticos. Então, a busca por soluções inovadoras e responsáveis é fundamental para o sucesso e a continuidade dessa atividade, né, que é tão importante para o futuro do nosso planeta. E aí, falando sobre a aquicultura, né, sobre a importância da aquicultura na produção de alimentos, que vale a pena ressaltar também, para introduzir o assunto que está em questão. A aquicultura é uma prática cada vez mais importante, né, na produção de alimento e acaba desempenhando um papel fundamental no suprimento global de peixes, né, de camarões, de frutos do mar, em geral. Na verdade, de organismos aquáticos, né, não apenas frutos do mar. E aí, com a crescente demanda de proteína animal, a aquicultura surge como uma solução sustentável e produtiva, né, para atender essa necessidade, como falado anteriormente. Então, a importância dessa atividade, né, na produção de alimentos é clara, é evidente, né, quando a gente considera as vantagens que essa prática ela oferece em comparação com a pesca tradicional, né, porque enquanto a pesca ela acaba retirando, né, os animais ali do ambiente, os peixes, os camarões, os moluscos, né, de forma direta,
né, dos corpos de água, a cultura ela permite a criação, o cultivo desses organismos em ambientes controlados, né, acaba proporcionando um maior controle sobre a qualidade e a quantidade dos alimentos produzidos, né. Então, além disso, a agricultura ela também contribui, né, ela acaba contribuindo a partir disso na conservação dos recursos naturais aquáticos. Então, ao criar peixes, ao cultivar peixes e camarões em tanques ou instalações próprias, é possível reduzir a pressão sobre os ecossistemas aquáticos e evitar a sobrepesca, por exemplo, que é uma ameaça significativa dos recursos, né, garantindo a disponibilidade de alimentos para a geração futura. Então, esse é um dos pontos importantes. E outro ponto importante, né, na produção de alimentos a partir da agricultura e não da pesca, por exemplo, é que a cultura ela pode ser realizada em áreas terrestres, né, em águas interiores, que acaba tornando mais acessível para as comunidades que não possuem acesso, por exemplo, ao mar, né? Então, isso significa que os benefícios econômicos e sociais dessa prática, eles podem ser distribuídos de forma mais ampla, né, e podem contribuir desse modo para o desenvolvimento local e reduzir desigualdades. Então, a agricultura ela apresenta grandes possibilidades de inovação, né, e tecnologia, através do uso de sistemas de recirculação de água, de controle de temperatura e alimentação balanceada, né, e é possível garantir um ambiente ideal para o crescimento e o desenvolvimento dos organismos aquáticos. E, além disso, técnicas de melhoramento genéticos podem ser aplicadas para obter animais mais resistentes a doenças, por exemplo, maximizando a produção, minimizando o uso de medicamentos. E no contexto de segurança alimentar, a agricultura ela acaba desempenhando um papel essencial, né? A produção de alimentos aquáticos ela fornece a proteína de alta qualidade, vitaminas e minerais essenciais para a nutrição humana e, além disso, a produção é constante, né, e é previsível, que é o que ajuda a atender a demanda crescente por alimentos em todo o mundo. Então, de forma resumida, né, sintetizando tudo isso, a agricultura desempenha um papel importante na produção de alimentos e garantindo a segurança alimentar, a conservação dos recursos naturais, e contribuindo desse modo para o desenvolvimento sustentável. É uma prática que combina com inovação, tecnologia e responsabilidade ambiental, né, e assim possibilita o fornecimento de alimentos nutritivos e de qualidade para gerações presentes e gerações futuras. Então, nos últimos anos, né, no que diz respeito à indústria da agricultura, a indústria ela tem experimentado um crescimento significativo, né, em todo o mundo. E aí esse crescimento ele tem sido impulsionado por vários fatores, né, e isso inclui a crescente demanda por alimentos, na verdade, por frutos do mar, né, e a deterioração dos recursos pesqueiros naturais devido à pesca excessiva. E aí a agricultura oferece uma alternativa sustentável à pesca comercial, porque ela permite o cultivo de espécies de interesse comercial em tanques, né, viveiros e até mesmo em águas marinhas e fluviais. E, além disso, avanços na tecnologia e na gestão da agricultura têm permitido um aumento significativo na produtividade, né, e na eficiência da indústria. Então, a introdução de técnicas como a recirculação de água, por exemplo, né, o controle de temperatura e alimentação automatizada, ela tem contribuído para o crescimento do setor. Outro fator importante, né, a se citar é o aumento do investimento em pesquisa e desenvolvimento na área da agricultura. Então, esforços estão sendo feitos para melhorar a saúde, né, a qualidade e a nutrição dos organismos que são cultivados, né, reduzir a dependência de recursos pesqueiros para alimentação e desenvolver métodos mais sustentáveis para a produção de organismos aquáticos, né, de pescado. Então, esse crescimento ele tem também impactos econômicos significativos, né? A indústria da agricultura ela tem criado empregos e oportunidades, né, de negócios em áreas costeiras e rurais, o que acaba impulsionando o desenvolvimento local, como eu já falei várias vezes anteriormente, e a diversificação também econômica. No entanto, né, é importante ressaltar que o crescimento da agricultura também traz desafios, como preocupações ambientais, questões de saúde animal e a necessidade de regulamentação adequada, né? E por isso é fundamental que as práticas de agricultura elas sejam realizadas de forma responsável, né? Não só responsável, mas sustentável, né? Quando a gente fala de responsabilidade, a gente fala principalmente sobre sustentabilidade, né? E aí garante a conservação dos recursos naturais e a saúde dos organismos que estão ali em cultivo. No geral,
Com relação à indústria da agricultura, o crescimento dessa indústria, nos últimos anos, ela tem sido uma resposta à demanda crescente, né, por pescado. E acaba sendo também uma alternativa sustentável à pesca comercial, né, com devido cuidado e planejamento, a agricultura tem o potencial de contribuir significativamente para a segurança alimentar e também para o desenvolvimento econômico mundial. Então, um dos principais impactos, né, positivos da agricultura é o aumento da produtividade na produção de alimentos, né, porque enquanto a pesca tradicional ela depende da disponibilidade dos recursos naturais, né, muitas vezes super explorados, a agricultura ela permite o uso de técnicas de manejo, né, e reprodução que acabam garantindo a reprodução de espécies em cativeiro. E aí, dessa forma, né, com isso, acaba tornando possível realizar criações em larga escala, com maior controle de qualidade e também com a maior segurança alimentar. Então, a agricultura ela apresenta um menor consumo de recursos naturais, né, como água doce e energia, por exemplo, quando comparada à pesca tradicional. Né? E isso ocorre porque os organismos aquáticos, quando são cultivados em cativeiros, eles são alimentados com rações balanceadas, né, que fornecem ali para esses organismos que estão em cultivo todos os nutrientes necessários para o seu desenvolvimento, né? E acaba reduzindo a dependência dos recursos naturais desses animais, né? E minimizando assim o desperdício. Então, essa é uma vantagem da agricultura. E outra vantagem da agricultura, né, além dessas outras vantagens faladas anteriormente, é a geração de emprego, como eu também já falei no início, né? Isso porque a criação de peixes e organismos aquáticos em cativeiro demanda uma mão de obra especializada, né? Que vem desde os processos de reprodução desses animais até o manejo diário, né, dos animais, jogar ração, olha a temperatura, olha o pH, Então, além disso, né, a comercialização dos produtos derivados da agricultura, né, também, como peixes frescos, filés e produtos processados, acabam contribuindo para a geração de renda em comunidades pesqueiras, né? A agricultura também é uma importante ferramenta de conservação ambiental, né? A fornecer uma alternativa à pesca tradicional, permite a redução da pressão sobre os estoques naturais de peixes, muitos deles já ameaçados de extinção, né? Então, é isso. Além disso, a produção de espécies nativas ajuda a realizar a produção de espécies nativas, né, e, consequentemente, a preservar a biodiversidade nos habitats aquáticos e reduzir a introdução de espécies exóticas invasoras nas águas, né, nos ecossistemas aquáticos. E aí, por fim, é plausível reafirmar que a agricultura ela desempenha um papel, reafirmar mesmo, porque eu já falei várias vezes sobre isso, mas ela desempenha um papel fundamental na segurança alimentar, né? É isso porque, mais uma vez, com a crescente demanda por produtos pesqueiros, especialmente devido ao aumento da população mundial, a produção sustentável de alimentos provenientes da agricultura se mostra como uma solução promissora para suprir essa necessidade. Então, o impacto positivo da agricultura na produtividade é claro, é evidente, né? Além de atender a crescente demanda por alimentos pesqueiros, acaba contribuindo para conservar o ambiente, para a conservação ambiental, né? Além de geração de empregos e renda, né? E a segurança alimentar. E, portanto, é importante continuar investindo sim, promovendo essa atividade de forma sustentável, né? Focando aí no equilíbrio entre o desenvolvimento econômico e a preservação dos nossos recursos naturais. Então, quando a gente pensa na agricultura, né? Quando a gente fala em agricultura, é impossível ignorar o papel crucial que a nutrição desempenha, né, no desenvolvimento das espécies que estão em cultivo. E aí, quando a gente fala em nutrição, né, desses organismos, a gente não está falando apenas de alimentar os animais, né, que estão sendo criados, mas de proporcionar a eles os nutrientes essenciais que vão influenciar no seu crescimento, na sua saúde, né, na sua reprodução. Então, é necessário fornecer para esses animais que estão em cultivo uma dieta balanceada, né? Porque fornecer uma dieta balanceada a esses animais é investir no futuro dessa produção, né? Então, proteínas, carboidratos, lipídios, vitaminas e minerais são como os ingredientes da receita, né? Para o sucesso de oxicultura, de uma carcinocultura.
Então, essa combinação, né, desses nutrientes acaba promovendo um melhor ganho de peso, né, durante o cultivo, acaba fortalecendo mais o sistema imunológico desses animais, né, prevenindo esses animais de doenças, né, de patologias, e acaba contribuindo também para ter no final da produção esse animal que foi cultivado, né, ele tem uma boa qualidade, né, para que seja bem consumido por a gente, né, pelo ser humano. Se falando de forma mais específica sobre camarões, né, se fazer uma comparação com a nutrição de peixes, os camarões eles acabam sendo os organismos mais complexos, né, com relação à sua alimentação. Isso porque se tratam de animais filtradores, né, e como eles são animais filtradores, eles acabam, na sua dieta acaba sendo necessário micro-organismos, algas, né, detritos orgânicos. E nisso não só apenas por um capricho, né, mas acaba sendo uma necessidade, como é uma necessidade desse camarão, da dieta, né, desses nutrientes, né, desses organismos, micro-organismos, algo tá, nessa dieta, isso acaba sendo crucial porque pode ajudar na melhor taxa de sobrevivência, né, e também no crescimento dos animais. E além disso, também não podemos esquecer de falar sobre o quanto uma dieta balanceada, de qualidade para esses animais, acabam também influenciando, causando um impacto positivo, tanto na qualidade da carne, como também no ambiente aquático desses animais. Né? Ou seja, quando a gente oferece uma alimentação balanceada, né, aos animais, acaba minimizando os resíduos não consumidos, né? O animal ele acaba se alimentando bem, né, comendo a grande quantidade do alimento que está disponível na água e, consequentemente, reduz, né, a poluição da água, reduz a poluição, reduz os detritos orgânicos ali que ficam suspensos na água e, consequentemente, melhora a qualidade de água, né? Então, dentro dessa discussão, dentro do que a gente está falando de nutrição, é que entram as vitaminas, que na verdade é o foco maior da minha apresentação e do meu trabalho. Então, o que são as vitaminas? Né? As vitaminas, elas são substâncias orgânicas, né, que são necessárias em pequenas quantidades, que são como pequenos super-heróis, né, no mundo aquático. Elas desempenham funções vitais em processos metabólicos e no funcionamento celular, né? E dessa forma impacta diretamente na saúde e no bem-estar desses animais, dos peixes, dos camarões, enfim. Então, fornecer mais a vitamina, ela precisa ser fornecida ao animal de maneira adequada, né? E quando se acontece isso, quando se fornece essa vitamina de maneira adequada, essas vitaminas de maneira adequada para esses organismos que estão em cultivo, é como dar um impulso extra, né, para garantir a vida saudável e próspera a esses animais. Então, se considerarmos um ambiente de cativeiro ou um habitat natural, a nutrição enriquecida com vitaminas, ela torna-se uma ferramenta valiosa para promover uma resistência, né, a doenças, a patologias, patógenos, e otimizar o desenvolvimento desses animais. Então, em resumo, de forma resumida, sobre a importância de uma dieta balanceada, de nutrição balanceada, de qualidade para esses animais. Investir na nutrição adequada para peixes e camarões não é apenas uma prática que deve ser comum na agricultura, né? Mas além de ser uma prática comum, deve ser um compromisso com o bem-estar dos animais, né? Com a qualidade da produção, com a preservação do meio ambiente, né? Do ambiente ali também que está sendo. E além disso, ao fornecer os nutrientes necessários, a gente está pavimentando como para uma produção sustentável e economicamente viável de organismos aquáticos. E aí, a partir disso, a gente pensa com relação às vitaminas, a gente se pergunta, então, qual é o papel de fato das vitaminas, né, na nutrição desses organismos em cativeiro? Né? Qual é a definição dessas vitaminas? Quais as suas funções no organismo dos peixes, dos camarões? Né? E qual a sua importância na saúde, no crescimento desses animais,
Então, as vitaminas, como eu falei anteriormente, são verdadeiros super-heróis no reino animal, e eu falo isso de modo geral, né? Não apenas no cultivo de peixes, de camarões, né, do ambiente de cativeiro, mas de modo geral. Elas proporcionam substâncias essenciais, para o bom funcionamento fisiológico do organismo desses animais, né, dos animais de modo geral. E o que torna ainda mais essas substâncias interessantes, né, intrigantes, é o fato de serem compostos orgânicos indispensáveis, né, na saúde, na nutrição dos animais, entretanto, em pequenas quantidades, né, fazendo-se necessário obtê-las através da alimentação, né, porque não é algo que o organismo ele sintetiza, né? Então, esses animais eles têm a necessidade de vitaminas. Entretanto, essa vitamina ela deve ser oferecida a esses animais a partir da alimentação. E aí essas vitaminas elas podem ser divididas em duas categorias principais, que são as lipossolúveis, né, que são solúveis em lipídios, e as hidrossolúveis, né? Então, as lipossolúveis, é possível citar a vitamina A, a vitamina D, a vitamina E, a vitamina K, né? E essas vitaminas, elas são armazenadas nos tecidos adiposos, né? No fígado também. E as hidrossolúveis, né? Solúveis em água, são como as vitaminas, por exemplo, do complexo B, né? A vitamina C. E elas são eliminadas mais rapidamente pelo organismo do que as lipossolúveis, né? E acaba exigindo, como elas são eliminadas mais rapidamente do organismo desses animais, elas acabam exigindo fornecimento constante dessas vitaminas para esses animais. Então, com relação a peixes e camarões, de forma mais específica, essas vitaminas, elas desempenham papéis essenciais, né? A vitamina A, por exemplo, ela é como uma estrela da visão, né? Ela auxilia no crescimento, no desenvolvimento ósseo e na regulação das células epiteliais desses animais. A vitamina D é a guardiã da saúde óssea, né? Ela acaba regulando os níveis de cálcio e também os níveis de fósforo. Já a vitamina E, ela assume um papel poderoso antioxidante, né? Ela acaba protegendo as células contra danos oxidativos. Enquanto a vitamina K, que é uma vitamina lipossolúvel, ela entra em cena na coagulação sanguínea. Então, as vitaminas do complexo B, elas são, vamos dizer assim, coadjuvantes, né? Porque elas acabam desempenhando funções cruciais no metabolismo energético dos peixes e camarões, desde a regulação do metabolismo da glicose, né? Pela tiamina, na verdade, que é uma vitamina B1, até a obtenção de energia a partir dos carboidratos pela riboflavina, né, que é uma vitamina B2. Então, essas vitaminas, elas são coenzimas em várias vias metabólicas no organismo dos animais. E aí, a niacina, que é uma vitamina B3, né, ela entra em cena para desempenhar um papel crucial na produção de energia celular, enquanto a piridoxina, que é uma vitamina B6, ela faz sua parte na síntese de neurotransmissores. Então, contudo, né, a essência dessas vitaminas, ela pode levar a um verdadeiro enredo de problemas para esses organismos aquáticos que estão em cultivo, causando deficiências nutricionais, né, e desequilíbrios metabólicos que podem acabar inclusive influenciando no crescimento, atrasando o crescimento desses animais, né, causando deformidades esqueléticas, danos no tecido nervoso, né, complicações reprodutivas e até imunossupressão. Então, a partir de tudo que eu falei agora, a gente vai tentar compreender melhor quais as principais vitaminas necessárias para os peixes. Vamos fazer uma explanação sobre as diferentes vitaminas necessárias, né, e suas fontes. Vamos discutir um pouco sobre a deficiência de vitaminas, sobre o que a deficiência, né, de vitaminas ela pode causar à saúde e no desenvolvimento desses animais em cultivo.
E sobre isso, é plausível ressaltar que diferentes espécies, né, desses animais têm diferentes necessidades de vitaminas. Então, a necessidade de cada vitamina vai depender da vitamina, né, de qual vitamina, vai depender muito da espécie que se trabalha, né, e a fonte dessas vitaminas pode variar também de forma ampla. Então, com base nisso, a gente se pergunta qual a função das vitaminas na nutrição de peixes, né? Falando de uma forma mais específica sobre a nutrição de peixes, né? Então, a vitamina, elas desempenham um papel fundamental na nutrição desses organismos de forma específica, porque elas garantem o funcionamento adequado, né, das várias vias metabólicas, né? E, além disso, asseguram um desenvolvimento saudável a esses animais que estão ali sendo cultivados, sendo criados em cativeiros. E existem diversas categorias de vitaminas essenciais para peixes, que devem ser fornecidas através da dieta, né? Porque esses animais, o organismo desses animais, ele não consegue sintetizar, né, a vitamina em quantidades suficientes. E aí, por isso, é preciso fornecer essas substâncias para esses animais em cultivo a partir de fontes externas, né, a partir de fornecimento de ração, a partir da dieta. E aí, a primeira categoria de vitaminas, né, que merece destaque, são as vitaminas lipossolúveis, que merecem destaque, são as vitaminas lipossolúveis, né, que a gente pode incluir a vitamina A, D e E, aliás, A, D, E e K, né, onde a vitamina A ela é essencial para a visão dos animais, para o crescimento e reprodução, além de ser fundamental para o desenvolvimento adequado do sistema imunológico desses animais. A vitamina D, por sua vez, ela acaba desempenhando um papel crucial na absorção e no metabolismo do cálcio e também do fósforo, garantindo a adequada formação óssea desses animais, desses peixes. A vitamina E ela possui uma função antioxidante, né, ou seja, ela previne a oxidação de lipídios e protege as células contra danos. E a vitamina K ela está envolvida no processo de coagulação sanguínea desses peixes, né, e acaba se tornando essencial, por exemplo, em situações em que feridas precisam ser cicatrizadas nos animais. Outra categoria importante, né, de vitaminas na nutrição de peixes são as vitaminas hidrossolúveis, que eu também já falei anteriormente sobre elas. E essas vitaminas, elas incluem as vitaminas do complexo B, as vitaminas do complexo C, a vitamina C, na verdade. Então, as vitaminas do complexo B, elas são responsáveis por uma série de funções metabólicas, né, como a produção de energia, metabolismo de proteínas, carboidratos, lipídios, e também elas estão envolvidas no desenvolvimento do sistema nervoso e também do sistema imunológico dos peixes. A vitamina C ela também possui uma função antioxidante que ajuda a fortalecer o sistema imunológico dos peixes e a proteger os peixes contra estresses oxidativos. Então, em primeiro lugar, com relação às suas funções, né, as funções dessas vitaminas na nutrição de peixes. As vitaminas elas são responsáveis pelo correto funcionamento do sistema imunológico desses animais, como eu já falei anteriormente de forma mais específica sobre cada vitamina. Elas desempenham um papel importante na produção de células imunológicas, como, por exemplo, os leucócitos, né, que ajudam a defender o organismo contra patógenos e também contra invasores externos. Além disso, algumas vitaminas elas atuam como antioxidantes, como eu falei também anteriormente, como a vitamina C, e protegem as células do estresse oxidativo, né, reduzindo a sua suscetibilidade a doenças. Então, outra função das vitaminas na nutrição de peixes é o seu papel na produção de enzimas, né? As enzimas elas desempenham um papel fundamental no metabolismo dos nutrientes e aí as vitaminas elas são cofatores essenciais para o funcionamento, para que essas enzimas elas funcionem, né? Então, sem essas vitaminas adequadas, a atividade enzimática pode acabar sendo danificada, né? Sendo prejudicada e resultar em um metabolismo deficiente. Além disso, as vitaminas também estão envolvidas na saúde e no crescimento dos peixes de forma direta.
E aí a gente pode citar como exemplo a vitamina D, que é uma vitamina importante para o metabolismo do cálcio e do fósforo, né? Isso porque ela auxilia na formação e na manutenção de ossos fortes, né? A vitamina C ela é essencial para a síntese de colágeno, né? Que é o componente estrutural importante nas cartilagens e tecidos cognitivos. E enquanto isso, as vitaminas do complexo B elas desempenham um papel vital no metabolismo energético e aí acabam auxiliando na transformação de carboidratos, gorduras, né, proteínas em energia utilizável. Então, o papel das vitaminas na saúde e no desenvolvimento adequado, né, na nutrição de camarões cultivados em cativeiro é de extrema importância, né, tendo em vista que esses compostos eles são essenciais para o bom funcionamento do metabolismo, para o crescimento e para o desenvolvimento desses animais. Então, os camarões que de aquacultura cultivados em cativeiro, eles possuem a necessidade específica de vitaminas, né? Se a gente for levar em consideração que sua dieta ela é composta principalmente por alimentos artificiais, né? Ou melhor falando, né? Por rações comerciais. Então, essas ações geralmente elas são formuladas visando atender às necessidades nutricionais desses camarões, né? A depender da espécie de camarão que se vai utilizar, né? E inclui a adição de vitaminas essenciais para os camarões. Então, entre as principais vitaminas necessárias para o desenvolvimento adequado desses animais, né, a gente consegue citar a vitamina A, vitamina D, vitamina E, vitamina K, vitamina C, né? E além delas, as vitaminas também do complexo B. A vitamina A ela é essencial para a visão e para a reprodução dos camarões, enquanto a vitamina D ela é importante na regulação dos processos metabólicos que são relacionados ao cálcio e ao fósforo. A vitamina E desempenha um papel importante na proteção das membranas celulares contra os radicais livres, além de participar do fortalecimento do sistema imunológico desses animais, né? Nesse caso dos camarões. A vitamina K ela está envolvida na coagulação sanguínea, né? A coagulação da hemolinfa dos camarões, enquanto a vitamina C ela é essencial para a síntese do colágeno, né, e acaba melhorando a resistência à integridade dos tecidos dos camarões. Então, as vitaminas do complexo B, elas são necessárias para o funcionamento do sistema nervoso desses organismos e também auxiliam na metabolização de proteínas, de gorduras, de carboidrato. E quando existe a falta dessas vitaminas na nutrição desses animais, né, a deficiência dessas vitaminas, diversas consequências negativas podem ser geradas a partir disso, para a saúde e para o desenvolvimento adequado desses animais. E a gente pode falar, por exemplo, no caso da falta da vitamina A, né, isso pode acontecer, pode causar distúrbios, né, ao crescimento desses animais, pode causar uma má formação da carapaça e também da visão, né, dos camarões. A ausência da vitamina D, ela pode resultar em problemas de mineralização dos exoesqueletos desses camarões e aí pode levar também a deformidades, né, e a fragilidade desses organismos. A deficiência da vitamina E, ela pode comprometer o sistema imunológico dos camarões, né? E aí dessa forma pode acabar aumentando a suscetibilidade a doenças e infecções, né? E consequentemente a grandes perdas na produção. A falta da vitamina K pode levar a problemas de coagulação sanguínea e hemorragias. A ausência de vitamina C pode resultar em deformidades no crescimento, na perda do apetite do camarão e na diminuição da imunidade. E a deficiência das vitaminas do complexo B pode causar distúrbios neurológicos, redução da eficiência na conversão de alimentos e também pode acabar retardando o crescimento desses organismos durante a produção. E é por isso que é importante garantir uma dieta balanceada, né, que inclua alimentos que são enriquecidos, que são ricos, né, ricos dessas vitaminas necessárias para atender às demandas nutricionais desses camarões, né, que são cultivados em cativeiros. Não
não só no caso dos camarões, mas também no caso dos peixes, né? A suplementação adequada dessas vitaminas irá contribuir para o desenvolvimento saudável, para a resistência à doença e para o máximo aproveitamento nutricional desses animais. Irá contribuir aí na produção de modo geral, né? De repente evitando até problemas com a produção, evitando perdas, né? Então, a função, o papel da saúde, né, das vitaminas, né, na saúde e no desenvolvimento desses animais, eu falo tanto com relação ao cultivo de peixes e também ao cultivo de camarões, na nutrição de peixes e também a nutrição de camarões, é adequado, é essencial, né? É o papel, aliás, elas têm um papel fundamental na saúde e no desenvolvimento adequado desses animais, né? E aí, o papel delas, das vitaminas, não pode ser subestimado no cultivo de organismos aquáticos, até de modo geral, né? Essas substâncias, elas são essenciais para o funcionamento do metabolismo, crescimento, como eu falei anteriormente, e desenvolvimento em geral dos peixes e dos camarões. Então, garantir uma dieta balanceada e enriquecida, né, com as vitaminas necessárias é fundamental para maximizar a produtividade, né, a qualidade e, além disso, a lucratividade também dos criadores, né, das fazendas de camarão e de peixes, das carniciculturas e também das pisciculturas. Bom, com relação aos métodos de fornecimento, né, de vitaminas aos peixes e aos camarões em sistema de aquacultura, existem diversos métodos, né, de fornecimento, e um dos métodos mais comuns, né, é através da utilização de suplementos alimentares enriquecidos com vitaminas, né? Então, esses suplementos eles podem ser adicionados à ração dos animais, né, e dessa forma garantir que esses animais eles recebam as quantidades necessárias para o seu bom crescimento e o seu bom desenvolvimento. Então, a escolha dos suplementos alimentares enriquecidos com vitaminas deve ser levada em consideração as necessidades específicas, né, de cada espécie de peixe ou espécie de camarão, bem como também a fase de vida em que esses animais eles se encontram, né? Por exemplo, os peixes mais jovens, né, mais novos, eles podem requerer quantidades nos alevinos, por exemplo, né? Em relação ao alevino, juvenil, adulto, né, eles podem exigir quantidades diferentes de vitaminas em comparações, né, em comparação a outra fase de cultivo, né, os alevinos com relação à fase de cultivo de adulto, por exemplo. Então, por isso é de extrema importância que o monitoramento e o controle da quantidade de vitaminas que tendem a ser oferecidas a esses animais, ele seja feito de forma precisa, né, de forma correta. Então, o excesso ou a falta de vitamina pode afetar de forma negativa, né, o crescimento e a saúde desses animais, dos peixes e dos camarões que estão em cultivo. E é por isso que é fundamental acompanhar e ajustar essas quantidades, né, fornecidas com base em parâmetros científicos e também análises laboratoriais. Então, com relação ao fornecimento de vitaminas no cultivo de camarões e de peixes, é válido dizer que a administração adequada das vitaminas a peixes e camarões é crucial para promover um crescimento mais saudável, né, e também para aumentar a resistência a doenças desses animais. E com relação a isso, os métodos de fornecimento desses nutrientes incluem a incorporação de vitaminas nos alimentos formulados, né, a aplicação direta na água e também a administração por injeção. Né, com relação aos alimentos formulados, as vitaminas são frequentemente adicionadas aos alimentos produzidos comercialmente, ou seja, na ração que a gente fornece aos animais, né, nas ações comerciais, essas vitaminas elas são adicionadas de forma frequente, né, e com isso acaba garantindo a distribuição uniforme das vitaminas para os animais. Isso pode ser feito por meio de técnicas de encapsulamento, né, para proteger as vitaminas da degradação durante o processo de armazenamento, durante o processo a fase de processamento, né, e também de armazenamento dos alimentos. Com relação à aplicação direta na água, algumas vitaminas elas podem ser solúveis em água, né, elas são solúveis, na verdade, em água, e isso faz com que a sua dispersão
né, possa ser feita diretamente na água do cultivo dos camarões e dos peixes. Esse é um método eficaz, né, principalmente para as espécies que absorvem nutrientes através das brânquias, né, dos camarões, por exemplo. E requer um cuidado para evitar a perda de vitaminas devido à luz solar, né, e a oxidação dessa vitamina, quando ela é jogada ali diretamente na água. A injeção intramuscular ou intraperitoneal, né, em casos específicos, como, né, em situações de deficiência aguda, né, as vitaminas elas podem ser administradas por injeção direta nos peixes ou nos camarões. Este é um método completamente invasivo, né, e acaba demandando habilidades técnicas, sendo geralmente reservado para situações de tratamento direto. E aí a escolha do método que se vai utilizar para fornecer a vitamina, né, para a nutrição dos organismos em cultivo, dos camarões ou dos peixes, depende muito da característica da espécie, né, da formulação da dieta, das condições de cultivo e também dos objetivos específicos do produtor. Né, o monitoramento regular dos níveis de vitamina no organismo dos animais acaba sendo essencial para ajustar as práticas de fornecimento, né, e assim garantir um ambiente aquático também otimizado para o desenvolvimento saudável dos animais. Com relação à suplementação alimentar, né, enriquecida com vitaminas na agricultura, isso desempenha um papel vital na otimização da saúde, no crescimento, no desempenho nutricional desses organismos, vale de modo geral para camarão e para peixes em cultivo. E este enfoque científico ele é fundamental para enfrentar os desafios específicos associados ao manejo intensivo e também ao controle ambiental dessas espécies em ambientes controlados, né, no caso com relação à agricultura. E com isso eu vou abordar alguns aspectos mais detalhados e amplos, né, dessa prática. Com relação às vitaminas essenciais e suas funções, diferentes espécies de camarões e diferentes espécies de peixes, elas têm necessidades específicas de vitaminas, né, para apoiar funções biológicas essenciais desses organismos, onde, por exemplo, a vitamina A é crucial para o desenvolvimento do sistema visual, enquanto a vitamina D é essencial para a regulação do metabolismo do cálcio e do fósforo, né, que são fundamentais para formações de ossos e das escamas também desses organismos. Formulação personalizada. A formulação de suplementos alimentares é uma ciência precisa, né, na agricultura, e considera-se não apenas as necessidades nutricionais específicas de cada espécie, mas também os fatores ambientais, como temperatura, salinidade e a taxa de crescimento. Essa abordagem personalizada ela visa otimizar, né, a eficácia da suplementação e desse modo garantir que cada componente ele seja fornecido nas proporções ideais para cada espécie. A biodisponibilidade e a estabilidade. A biodisponibilidade das vitaminas, né, nos suplementos ela é crucial. Estratégias de encapsulamento eles são empregados para proteger as vitaminas da degradação durante o processamento e o armazenamento também desse material, e aí acaba garantindo sua absorção mais eficaz quando os animais eles ingerem essas vitaminas, né, esse alimento. Com relação ao impacto na saúde e à resistência a doenças, a suplementação com vitaminas, né, especialmente oxidantes, como por exemplo a vitamina C e a vitamina E, demonstra melhorar a resposta imunológica e também reduzir o estresse oxidativo nos organismos aquáticos. Isso não apenas contribui para a resistência de patógenos, mas também para a redução, né, da suscetibilidade a condições adversas do ambiente de cultivo. Com relação à sustentabilidade e à eficiência na agricultura, além de melhorar a saúde e o desempenho dos animais, né, a suplementação vitaminada, ela acaba visando promover a sustentabilidade da agricultura, né, isso porque minimiza o desperdício de nutrientes, né, otimiza a conversão alimentar e reduz a dependência de ingredientes de origem marinha. Né, essas são metas almejadas para garantir a eficiência e a responsabilidade ambiental da prática.
Então, de forma resumida, né, a suplementação alimentar enriquecida com vitaminas, ela é uma prática cientificamente embasada, né, destinada a enfrentar desafios nutricionais específicos e promover uma produção mais sustentável de camarões e de peixes. E quando eu falo suplementação alimentar, né, vitaminada na aquacultura, eu estou me referindo à adição deliberada de nutrientes, em especial, nesse caso, né, eu estou falando sobre as vitaminas, aos alimentos fornecidos aos camarões e aos peixes em cultivo. Então, esse processo ele tem como objetivo atender às exigências nutricionais específicas das espécies cultivadas e, desse modo, otimizar seu crescimento, sua saúde, sua resistência a doenças. E aí, esses suplementos eles podem ser formulados de maneira personalizada, né, levando em consideração as necessidades nutricionais, né, particulares de cada espécie e as condições ambientais de cultivo. A suplementação ela pode ocorrer por meio de alimentos formulados, né, aplicando de forma direta na água, ou em caso específico por injeção direta nos organismos aquáticos, como eu falei anteriormente. Então, essa prática é essencial na cultura moderna, onde o controle preciso da dieta ele é fundamental, né, para alcançar um desenvolvimento sustentável e eficiente das espécies em cultivo. Com relação ao monitoramento e o controle rigoroso, né, da quantidade de vitamina fornecida aos peixes e aos camarões em cultivo, isso é de extrema importância por diversas razões, né, para evitar, por exemplo, uma deficiência, né, e também excessos. Isso porque o monitoramento contínuo ele permite, por isso que o monitoramento contínuo ele permite ajustar as formulações dos alimentos, né, conforme o necessário. Então, deficiências de vitaminas podem levar a problemas de saúde, enquanto excessos eles podem causar efeitos adversos, né, e comprometer ali o desempenho dos animais que estão sendo cultivados. Com relação à saúde e à resistência, vitaminas elas desempenham papéis cruciais na saúde e na resistência de organismos aquáticos. Então, um equilíbrio adequado ele é essencial para fortalecer o sistema imunológico desses animais e também para reduzir o estresse oxidativo e promover mais resistência a doenças, né, fatores críticos em ambientes de cultivo intensivo. Com relação à eficiência nutricional, o monitoramento ele ajuda a otimizar a eficiência nutricional, né, e assegura que as vitaminas elas sejam fornecidas na quantidade certa, e isso vai acabar contribuindo para uma melhor conversão alimentar, né, para um crescimento mais eficiente e também para a redução do desperdício de nutrientes. Né, isso vai promover a sustentabilidade ali da operação do ambiente. Então, variações ambientais, né? Isso porque condições ambientais como temperatura, salinidade, né? Qualidade de água, isso pode afetar as necessidades nutricionais dos peixes e de camarões. O monitoramento regular ele acaba permitindo ajustar essas formulações de vitaminas para lidar com as variações também sazonais ou condições específicas do ambiente em que esses organismos eles estão sendo cultivados. E com relação à prevenção de impactos negativos, né, o excesso de vitaminas ele pode ter efeitos adversos, como, por exemplo, a toxicidade, né, impactando negativamente na saúde dos animais e comprometendo, além disso, a qualidade da água e do ambiente em que o animal está sendo cultivado. Então, o monitoramento ativo ele ajuda a prevenir tais impactos negativos e garantir ali a segurança do bem-estar e o bem-estar, né, dos organismos que estão em cultivo. Então, de forma resumida, né, esse controle, esse monitoramento da quantidade de vitamina que está sendo fornecido para o animal durante o cultivo, ele é essencial para garantir uma dieta balanceada, né, e adequada às necessidades específicas da espécie que está sendo ali cultivada. Isso não apenas promove um crescimento saudável e eficiente para esses organismos, mas ele também contribui para a sustentabilidade, né, a longo prazo ali do cultivo, da operação. E aí pode minimizar impactos negativos no ambiente aquático e melhorar a rentabilidade, né, da produção, a produção de modo geral. Então, eu trouxe alguns trabalhos referentes ao tema que eu estou falando para vocês. E um desses trabalhos, ele está intitulado como Efeito da suplementação de vitamina C na dieta sobre a susceptibilidade de alevinos de judiar, né, ao Ictiophthirius multifilis, que é um parasita
E esse trabalho, ele analisou os efeitos da suplementação da vitamina C na dieta de alevinos e jundiá, né, em relação à sua suscessibilidade a esse parasita. Né? Esse parasita é um parasita que causa a doença conhecida como íctio, que afeta peixes de água doce. Então, os pesquisadores, eles dividiram os alevinos de jundiá em dois grupos. Né? Um grupo foi alimentado com a dieta regular e outro grupo recebeu uma dieta suplementada com vitamina C. Em seguida, os peixes eles foram infectados experimentalmente com um parasita. E aí, né, após o período de observação, os resultados mostraram que os peixes alimentados com dieta suplementada de vitamina C apresentaram uma menor taxa de infecção pelo parasita, em comparação com os peixes alimentados com a dieta regular. Além disso, os peixes suplementados com vitamina C demonstraram uma menor carga parasitária, uma recuperação mais rápida em relação aos peixes do grupo controle. Né? E aí esses resultados eles acabam sugerindo que a suplementação de vitamina C na dieta de alevinos e jundiá pode sim melhorar sua resistência, né? E reduzir a suscessibilidade a esse parasita, como a gente já falou anteriormente, né? Inclusive durante o decorrer do trabalho. Né, que as vitaminas elas podem aumentar a resistência dos animais, né, durante o cultivo, evitar patógenos, enfim. Então a vitamina C ela é conhecida por possuir propriedades antioxidantes e imunomoduladoras, que podem auxiliar na proteção contra infecções parasitárias. E entretanto, em alguns estudos ainda é necessário que se faça mais estudo referente ao assunto, né, para compreender melhor os mecanismos envolvidos dessa proteção e determinar a dose ideal de vitamina C para promover a resistência dos peixes a infecções parasitárias. Este outro trabalho, que tem como título Suplementação da vitamina C em rações para a reversão sexual de tilápia do Nilo, né, uma análise detalhada, foi um trabalho que teve como objetivo investigar a aplicação da vitamina C como uma estratégia de reversão sexual em tilápias do Nilo. Né? A necessidade de métodos eficazes para controlar o sexo desses peixes é crucial para a produção comercial, né? E a vitamina C ela surge como um potencial agente nesse contexto. Então, para avaliar os efeitos da suplementação de vitamina C, os pesquisadores eles implantaram um ensaio controlado em tilápias do Nilo jovens, né, juvenis, que foram divididos em grupo, onde cada um recebendo uma ração específica contendo diferentes concentrações de vitamina C. Então, o experimento ele foi conduzido por um período específico, durante o qual foram monitorados parâmetros como taxa de crescimento, diferenciação sexual, expressão de genes relacionados ao desenvolvimento sexual. E, além disso, amostras de tecidos foram coletadas periodicamente para análises histológicas e moleculares, proporcionando uma compreensão mais profunda, né, dos efeitos da vitamina C nos processos biológicos envolvidos na determinação do sexo. E com isso, né, os resultados eles revelaram diferenças significativas entre os grupos de tilápias alimentadas com diferentes concentrações de vitamina C. E aí houve uma notável influência na taxa do crescimento, né, sendo observado um aumento significativo nos peixes que foram submetidos a níveis específicos de suplementação. E as análises histológicas elas acabaram indicando alterações nos órgãos sexuais dos peixes, né, sugerindo uma potencial influência da vitamina C na diferenciação sexual. A expressão gênica relacionada ao desenvolvimento sexual também apresentou variações significativas nos grupos suplementados, indicando possíveis mecanismos moleculares subjacentes à reversão sexual. E aí foi possível observar com esse estudo que a suplementação de vitamina C em rações para tilápia de Nilo exerce um impacto significativo na reversão sexual, evidenciado pelos resultados conscientes em diferentes parâmetros biológicos e moleculares, né? Então, outro trabalho que eu trouxe também para vocês, ele está intitulado como Desempenho de tilápia do Nilo, suplementada com vitamina E. Esse trabalho ele teve como objetivo avaliar o impacto da suplementação de vitamina E no desempenho de tilápia do Nilo, né? Então, esse trabalho ele realizou, os pesquisadores, né, que realizaram esse trabalho, eles fizeram um experimento controlado,
onde as tilápias do Nilo elas foram divididas em grupo, né, alimentadas com ração, contendo diferentes concentrações de vitamina E. O período de estudo foi cuidadosamente monitorado, incluindo medições regulares de peso, taxa de crescimento e eficiência alimentar. E, além disso, as amostras de tecidos elas foram coletadas para análises bioquímicas, visando avaliar a presença e a absorção de vitamina E nos órgãos e nos músculos dessas tilápias. Os parâmetros como atividade oxidante, níveis de estresse oxidativo e composição lipídica foram considerados para compreender melhor os efeitos da suplementação. E aí, com relação aos resultados, os resultados desse trabalho, eles mostraram que os impactos que teve, né, impacto significativo na performance das tilápias suplementadas com vitamina E. E aí os grupos alimentados com concentrações mais elevadas dessa vitamina apresentaram taxas de crescimento superiores, indicando uma relação positiva, né, entre a suplementação e o desenvolvimento dessas tilápias. As análises bioquímicas elas mostraram evidências, né, de maior atividade oxidante nos tecidos das tilápias que foram suplementadas com vitamina E, sugerindo efeito protetor de vitamina E contra o estresse oxidativo. E, além disso, foi possível observar a composição lipídica, né, mais saudável nos músculos dos peixes suplementados, que aí contribuiu para a qualidade nutricional do produto final. Então, esse estudo ele concluiu que a suplementação de vitamina E, né, ela influencia positivamente no desempenho de tilápias no Nilo e promove um crescimento mais robusto, né, oferecendo benefícios adicionais relacionados à saúde antioxidante e composição lipídica. Outro trabalho que eu trouxe para vocês foi um trabalho que teve como título Os níveis de vitamina E e selênio após larvas e microbraco amazônico, né? E esse trabalho ele teve como objetivo investigar os efeitos de níveis de vitamina E e selênio nas larvas e microbraco amazônico, mas a gente está focado aqui na questão da vitamina, né? Nesse caso da vitamina E. E aí foi um trabalho onde os resultados eles indicaram efeitos significativos nos parâmetros de crescimento de pós-larva do microbarco amazônico em resposta a diferentes níveis de vitamina E e selênio. E aí foi um trabalho que conclui que a suplementação cuidadosa de vitamina E desempenha um papel crucial no crescimento, na sobrevivência e na saúde antioxidante das pós-larvas do microbarco amazônico. E aí esses resultados eles oferecem perspectivas valiosas para o aprimoramento das práticas de manejo nutricional, né? Destacando a importância de considerar especificidades nutricionais para otimizar a produção sustentável desses camarões de água doce em fase de pós-larva. E é isso, pessoal, que eu tenho para falar sobre vitaminas. Obrigada pela atenção.